Agora nós vamos seguir com o olhar do Dr. Wilson Pico, que é geriatra, ele que vai falar sobre exemplo de grupo prioritário no caso dos idosos. Dr. Wilson, seja muito bem-vindo. Eu agradeço demais por estar aqui nessa dinâmica tão importante que nós estamos desenvolvendo no programa de hoje. E agora para falar sobre os idosos como grupo prioritário para vacinação. Bom dia. Bom dia, é sempre um prazer estar por aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Doutor, os idosos foram os primeiros, então, a serem vacinados. O que nós podemos dizer para justificar essa escolha, Eles eram, então, mesmo os mais suscetíveis a pegar essa doença e, de repente, transformá-la numa forma mais fatal? Sem dúvida. Como o Dr. Ulisses já discutiu um pouco sobre isso, a gente sabe que o ponto principal seria a vacinação de todos. Infelizmente, pela ausência de quantidade de vacinas suficientes, a gente precisou de alguma forma priorizar. A gente sabe que os idosos, naturalmente, se a gente excluir as comorbidades, a gente sabe que naturalmente eles têm um risco maior de óbito. Então, dentro do contexto, faz sentido que eles sejam a prioridade sim, por conta de não só do risco maior de óbito, mas do risco maior de hospitalização, e contribuir de alguma forma para a sobrecarga do sistema de saúde, como infelizmente temos visto nos últimos semanas a meses aí. Doutor, com muitos idosos já vacinados com a segunda dose, nós já podemos pontuar uma queda no número de idosos em UTI e até em óbitos de idosos por Covid? Tem alguns trabalhos iniciais sendo feitos, Infelizmente a gente não tem conclusões sobre isso, mas os dados iniciais mostram que mesmo no aumento de casos de janeiro para março, da população total, de internações, de óbitos, a porcentagem de idosos, principalmente acima de 90 anos, que foi o primeiro grupo vacinado, e ao longo das semanas dos grupos de mais jovens, abaixo até 80 anos, até 70 anos, aparentemente tem tido um impacto positivo, tem reduzido o número de internações e o número de óbitos nessa população. Ainda são estudos iniciais, mas os dados caminham para mostrar que realmente a vacinação tem sido efetiva para prevenir a internação e o óbito. E doutor, esses idosos que já foram vacinados, cabe o alerta para eles também que eles podem ainda contrair? É bom a gente bater nessa tecla, porque muitos resistiam por uma questão até cultural, enfim, de tomar a vacina, de usar a máscara, etc, etc, etc. Eles têm que entender que mesmo com a segunda dose há risco de contaminação. O que muda com a aplicação da vacina é que, de repente, se a doença se manifestar, ela vai ser mais amena, é isso? Exatamente. Na verdade, nós sabemos que o principal objetivo da vacinação é reduzir o caso moderado e grave, reduzir as internações e reduzir a quantidade de óbitos. Obviamente, junto com a vacina também vão ser reduzidos o número de casos, mas como você disse, a gente sabe que pela eficácia mostrada nos estudos das duas vacinas que a gente tem disponíveis no Brasil, e de todas as vacinas que a gente tem, por exemplo, da influenza, a gente sabe que ela não previne 100% de ter a doença, mas ela diminui muito o risco de ter uma doença grave, de necessitar de hospitalização e de ter o risco de óbito. Então, nós sabemos por dois motivos que eles devem se proteger. O primeiro, que mesmo reduzindo o risco de internação e de óbito, ele não zera, infelizmente. E o segundo motivo é que eles também vão participar da cadeia de transmissão. Então, como temos visto atualmente com novas cepas, o risco de internação dos pacientes mais jovens, às vezes até abaixo dos 60 anos, tem aumentado. Então, de alguma forma, se eles não se protegerem, eles também vão contribuir para disseminar a infecção e muitas vezes contaminarem as pessoas que ainda não estão vacinadas, tanto do grupo prioritário quanto dos mais jovens que ainda vão esperar por essa programação. Então, de certa forma, a gente pode dizer que agora está acontecendo o inverso. Antes a gente se cuidava demais para não levar o vírus para eles, e agora eles, por estarem já vacinados, têm que se cuidar demais para não trazer o vírus para nós. É mais ou menos isso, doutor? Mais ou menos isso. É óbvio que depois da vacinação completa, que é o que a gente espera que aconteça, infelizmente não sabemos a data e nem se realmente isso vai acontecer,
a gente precisa pensar nos próximos passos, né, de reaproximação, de tudo que a gente falou numa outra conversa sobre as ondas de impacto que isso tem na população, né? Então, o distanciamento social, ele é importante, é uma das únicas medidas que a gente tinha efetivas antes da vacinação, mas com a vacinação acontecendo, a reaproximação de núcleos familiares, ela também precisa ser programada. Então, isso é importante ser discutido caso a caso, mas, por exemplo, uma casa onde 2 idosos vivem e os 2 estão vacinados, a orientação no momento de órgãos internacionais é que poderia haver um contato com um outro núcleo familiar que também esteja completamente vacinado. Então, essa programação de reaproximação, ela vai acontecer ao longo das semanas, dos meses, a gente vai começar a discutir sobre isso. Mas, obviamente, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, vai reduzir muito o risco de infecção. Doutora, e tem um ponto importante. Desculpa, doutor, mas aqui, essa pergunta eu acredito que seja pergunta de milhares de pessoas, né? Paty, meu pai tomou 2 doses, eu posso abraçar ele agora? Porque eu estou com tanta saudade, não abracei ele nenhuma vez na pandemia. Isso, é um ponto importantíssimo da gente discutir, né? No último mês, como havia, além da taxa de infecção alta, uma sobrecarga do sistema de saúde, nós estávamos evitando essas reaproximações por conta de, eventualmente, qualquer pessoa que tiver infecção, talvez faltar leito em algum momento até para internação, para o uso de oxigênio. Agora, decaindo um pouco a taxa de infecção, a gente precisa programar essas reaproximações. Então, por exemplo, a gente sabe que nessa situação da pergunta, provavelmente o idoso tem uma proteção maior. E como nós sabemos que provavelmente isso vai ser o melhor que a gente consiga, precisamos programar essa reaproximação. Mas o inverso, não acontece essa proteção. Então, por exemplo, o idoso pode estar tendo uma infecção assintomática ou oligossintomática e ele sim acabar contaminando o seu familiar. Então, eu acho que a gente precisa se reaproximar, precisa visitar os nossos familiares, os nossos pais, os nossos avós, mas podemos manter isso de forma segura. Então, se a gente usar a máscara, fizer a higienização das mãos, eu acho que um abraço nesse momento vai ser bem-vindo. Doutor, outra questão. A vacinação contra a gripe, ela já está em andamento no nosso país, né? E dessa vez a campanha da gripe não começou pelos idosos para que não chocasse com a vacinação da Covid. Qual a dica, então, que o senhor dá para esses idosos? Quando que eles devem tomar a vacina contra a gripe? É preciso esperar um pouco, né, entre a vacina da Covid e a vacina da gripe? Ou eu posso aplicar imediatamente? O que o senhor orienta, por gentileza? Sim. Sempre o grupo prioritário, assim como na Covid, da influenza, sempre começou pelos idosos e da influenza especificamente tem alguns outros grupos. Mas nesse momento, a estratégia do Ministério da Saúde foi tentar não causar muita confusão, né? A gente já está tendo alguma dificuldade, como você mesmo disse, de realizar a segunda dose em alguns pacientes e a gente teme que talvez isso atrapalhe. Alguém acaba realizando a dose no momento adequado de realizar a dose da influenza, no momento adequado de realizar a segunda dose da Covid, gere alguma dúvida e o paciente acaba perdendo essa imunização. Então, essa foi a estratégia inicial do Ministério da Saúde. Normalmente, depois de 2 semanas, o Ministério da Saúde orienta de 2 a 4 semanas que a gente aguarde para fazer essa vacinação. Então, depois que ela foi realizada, eu esperaria a segunda dose para não ter nenhum problema, né, nesse intervalo, não ter nenhuma dificuldade, principalmente no caso da Coronavac, que o intervalo é de 2 a 4 semanas. Quem realizou a dose da AstraZeneca, que já é um intervalo de 120 dias, aí não precisaria esperar a segunda dose para ser vacinado, né? Pode fazer nesse intervalo a vacinação de influenza. Então, a partir de 2 semanas, ela já pode ser realizada, sim. Tanto 2 semanas da segunda dose, né? Então, isso depende, né? Por exemplo, quem está realizando a Coronavac, que é no intervalo de 4 semanas, talvez seja melhor esperar a realização da segunda dose para não causar uma confusão e depois realizar a dose de influenza. Quem fez a primeira dose da AstraZeneca e precisa aguardar 12 semanas para realizar a segunda dose, a dose de influenza pode ser realizada no intervalo, desde que preserve o intervalo de 2 semanas entre a primeira e entre a segunda dose. Então, vamos dizer que faltam menos de 2 semanas para eu realizar a segunda dose. Perfeito. Eu devo esperar para realizar a dose do Covid
e depois a da influenza. Faltam 4 semanas, um mês. Eu posso naturalmente realizar a dose do influenza e, num segundo momento, realizar a segunda dose para a Covid. O doutor, e que fique bem claro que o idoso que tomou a vacina contra a Covid não livra a necessidade de tomar a vacina contra a gripe, né? De forma nenhuma, né? Existem alguns estudos que mostram algum benefício de reações cruzadas, mas são doenças diferentes, são vacinas diferentes, e o que pode acontecer também é que, tendo uma vacinação maior entre os idosos de Covid, a influenza acaba tendo algum impacto nesse inverno. Então, é muito importante, isso que você destacou, que todos os idosos devem ser vacinados para a Covid, mas também devem ser vacinados para a influenza. Tá certo. Doutor, eu quero muito agradecer a sua presença, sua grande contribuição no programa de hoje. Viu? Muito grata por estar conosco nesse bate-papo tão importante. Volte sempre. Uma ótima sexta-feira. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Obrigado por proporcionar a gente discutir um tema tão importante. Eu fico sempre à disposição. Uma boa sexta-feira para todos.